peraí. Lição 7, né, irmãos? Restauração, a restauração. Vou pedir aos irmãos aí que possam fechar o microfone para a gente poder dar início à nossa aula. Pois é. Vamos lá. Restauração, né? A restauração que Deus promoveu, né? Que na verdade foi uma profecia, né? De Ezequiel, a restauração de Deus. A gente vai ver naquele contexto que a gente tem estudado, né? De Ezequiel, com toda aquela lição que Deus estava querendo promover ao seu povo devido à idolatria, né? O povo estava muito afastado, né? Dos caminhos de Deus. O povo estava muito incrédulo. O povo já não tinha mais aquele sentimento, né? De que Deus ele não era um tirano, né? Deus era um Deus que queria relacionamento com o seu povo. Deus sempre quis ter relacionamento com o seu povo. A gente vai ver que Deus ele habitou no meio do povo através da Arca da Aliança, né? Você vai ver ali Deus pedindo a Moisés para construir uma arca, né, de madeira, onde Deus estaria ali habitando, né, entre o seu povo. E você vai ver ao decorrer da história que Deus ele sempre quis habitar com o seu povo. E a gente vai ver através de Cristo, né, Deus ele andando sobre a terra, né, como dizia Billy Graham, o maior acontecimento do mundo não foi o homem ter subido e pisado na lua, e sim Deus ter descido e pisado na terra. Então Deus ele vai se aproximando da humanidade, né? Deus ele vem como Cristo, como homem, ele anda entre nós, e hoje ele habita dentro de nós, né? Você vê que Deus ele sempre querendo se relacionar, sempre querendo estar perto do seu povo. Então a gente vai ver aqui na lição de hoje, na lição 7, vamos falar a respeito de restauração. A gente vai ver a promessa de Deus de restaurar o povo, né? E a gente vai entender que Deus não queria somente, irmão, restaurar a religião, restaurar os conceitos religiosos, restaurar o templo, né? Restaurar as tradições. Deus não quer somente que a gente vá para a igreja, né? Antigamente a gente falava que o diabo não queria deixar a gente ir para a igreja, né? Não, o inimigo ele tenta impedir a gente de ir para a igreja. Hoje, muitas vezes, ele nem impede você de ir para a igreja, mas ele tenta, mesmo assim, dentro ali do nosso contexto, confundir com heresias, né? Confundir com dissensões, com divisões. Você vai ver muito isso aí nas cartas de Paulo, né? Divisões acontecendo dentro da igreja, pecados escondidos, né? Líderes corrompidos. Então, hoje, o inimigo ele tem sido a cada dia mais sutil, né? O inimigo ele tem a cada dia sido mais sutil nas suas heresias. Então, hoje, na nossa lição, a gente vai fazer 3 constatações muito importantes. A primeira constatação que nós vamos fazer hoje na nossa lição, tem alguém com o microfone aberto aí. Boa noite. Quem é que está com o microfone aberto? Nós vamos fazer 3 constatações hoje. A primeira, somente através de um arrependimento sincero é que Deus pode realizar a restauração tanto de um indivíduo quanto de uma nação, né? Você vai ver lá no Salmo 51, no Salmo de Davi. Vou até abrir aqui no Salmo. Melhorou. Salmo 51, versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis ao Senhor, né, a Deus, são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Então, veja que precisa haver um arrependimento, né? Para Davi, antes de pedir a restauração ao Senhor, primeiro ele se mostra, né, arrependido. Ele diz: Senhor, renova dentro de mim um coração, né? Traz de novo um coração puro. Então, primeiro, apesar de Deus ser um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que restaura, é preciso haver, a partir do pecador, também uma ação, né? A ação da sinceridade, do arrependimento sincero. Nós também vamos sentir que, ter a plena certeza que Deus é fiel, né? Deus ele sempre é fiel, irmãos. Independente de qualquer circunstância, Deus ele será sempre fiel. Lá em segundo Timóteo, a gente vai usar bastante a Bíblia hoje, pretendo aí terminar em 1 hora, não quero estender muito, mas lá em 2 Timóteo, capítulo 2, me ajuda aí, Timóteo, porque eu vou ter que usar a Bíblia, irmão. Timóteo, abra lá em Timóteo 2,
Gálatas, Efésios, Colossenses e Timóteo. Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 3. Olha o que diz lá. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, o que acontece? Ele permanecerá fiel, né? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então veja que mesmo que nós não sejamos fiéis, e a gente vai falar sobre isso hoje, sobre esse conceito de fidelidade, Deus ainda permanece fiel, né? Glória a Deus, graças a Deus por isso. E nós também precisamos, irmãos, nos manter fiéis em nosso procedimento e testemunho, para podermos desfrutar da comunhão plena com o Senhor, né? Deus, ele é fiel, independente da nossa fidelidade ou não. Só que existe um porém, né? Nós podemos, muitas vezes, não desfrutar de plenitude, de bênçãos, né, que Deus tem para nós. A gente vai usar, eu vou usar alguns exemplos aqui de personagens que Deus, ele manteve a sua fidelidade com eles, mas que eles, em algum momento da sua caminhada, deixaram de viver plenamente, né, o que Deus tinha para eles. Nós vamos adquirir, muitas vezes, marcas, situações, né? Você vai ver isso muito claramente no povo lá no Egito, quando saiu do Egito. Nós sabemos que aquele caminho ali que eles fizeram até a Terra Prometida poderia ter sido muito pouco tempo, só que levaram 40 anos, ou seja, tinha um propósito naquele tempo ali, né? Então, a gente vai ver que muitas vezes nós retardamos a bênção do Senhor nas nossas vidas, ou nós damos voltas, né? Ou nós passamos por situações ruins e complicadas, ou porque nós, muitas vezes, nos colocamos nela. Mas Deus, mesmo assim, permanece fiel. A sua promessa sobre a nossa vida, ela jamais será retirada. Ela vai continuar. Só que, às vezes, nós retardamos essa promessa. Então, nós precisamos nos manter fiéis no nosso procedimento, no nosso testemunho, né? Mateus 24, vamos ler bastante a Bíblia hoje. Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 45 a 47, diz assim, Mateus 24, 45 a 47. 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes um sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e a hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja que também a nossa fidelidade, ela vai ser muito importante, né? Nos mantermos íntegros, nos mantermos firmes, né? Nos mantermos, estar estudando a palavra de Deus, estar meditando na palavra de Deus, estar buscando as coisas de Deus. Isso vai nos manter firmes, fiéis, até mesmo numa queda, num vacilo, numa situação que nós nos encontrarmos, a palavra de Deus vai ser o nosso norte, vai ser aquela que vai nos levantar, vai ser aquela que vai lembrar a nós a fidelidade de Deus, o amor de Deus, que Deus é um Deus que nos restaura, é o que nós vamos estudar hoje. Então é muito importante nos mantermos aí fiéis. Então vamos lá. Fábio, licença. Irmãos, boa noite, só consegui entrar agora. Me orienta, onde é que nós estamos? Porque eu fiquei 2 aulas fora. Oi, minha irmã. Nós estamos hoje na lição 7. Tá? Nós vamos começar a introdução agora, lição 7, vamos falar sobre restauração. Tá bom? Tá bom. Tá, vou acompanhar. Vamos lá. Tá bem. Vamos lá, então. Restauração. Irmãos, se existe um jargão que é bastante comum entre nós, entre pessoas, né, no geral, não só os cristãos, mas em todos os seres humanos, e isso a gente vê até em vidro de carro, né, muitas vezes, Deus é fiel. Né? Quem nunca viu num carro escrito Deus é fiel? Quem nunca falou Deus é fiel? Então, Deus é fiel, para mim, acho que é o jargão mais conhecido que existe entre os seres humanos. Alguém está com o microfone aberto aí. Vou pedir para fechar aí, por favor. Eu. Isso. Pelo menos algumas milhares de vezes,
nós já dissemos isso em alguma ocasião, né? Principalmente depois de uma vitória, né, de uma bênção, a gente sempre tem esse costume, né? A gente conquista uma coisa, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu não vejo muitas pessoas dizerem Deus é fiel depois de uma derrota, depois de uma má notícia. Tem pessoas que falam, né? O certo é a gente dizer isso sempre. Mas é comum a gente, muitas vezes, numa derrota, numa tristeza, a gente não falar que Deus é fiel, não porque a gente não sabe, não diga que Deus é fiel, não porque ele não seja, né? Mas é uma coisa que vem de dentro. É normal a gente dizer quando a gente está alegre, quando a gente consegue uma bênção, né? Se isso acontece, irmãos, não porque nós não amamos a Deus, né? Isso é porque a gente, às vezes, aprende muitas vezes errado, né? O nosso conceito, às vezes, de fidelidade divina, muitas vezes está relacionado somente a conquistas externas, conquistas terrenas. Se você for ver lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, né, o Paulo ele vai dizer, se nós, como cristãos, nos limitamos, né, se nós esperamos em Cristo somente nas coisas dessa terra, somente nas coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vejo muitas vezes a teologia pregando que o homem de Deus ele tem que ser vitorioso nessa terra, que o homem de Deus ele tem que conquistar nessa terra, e não vejo nada de errado nisso, mas se a nossa fé estiver firmada somente em conquistas terrenas, né, diga o Jó, depois foi restaurado, mas Paulo, por exemplo, morreu numa masmorra, né? Paulo morreu pobre numa masmorra fria. Será que Paulo não foi vitorioso? Jeremias morreu pregando para um povo que não se arrependeu, 40 anos. Você vai ver aí vários discípulos, os apóstolos de Cristo. Você vai ver várias situações adversas, irmãos nossos hoje, nos dias de hoje, né, do século XXI, ano 2020. Você vai ver pessoas morrendo no Oriente Médio, pregando a palavra de Deus, sendo mortos, perseguidos. Então, ser vitorioso, né, não é sinônimo de conquistas terrenas. Então, muitas vezes diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus vai ser fiel na morte, Deus vai ser fiel numa doença, Deus vai ser fiel numa derrota, Deus vai ser fiel numa queda. Deus ele será sempre fiel, né? E Deus, ele permanece sempre fiel, né? Vamos anotar algumas coisas aí para a gente poder conversar daqui a 15 dias na nossa live, né? E Deus, ele vai permanecer sempre fiel, até mesmo quando... Oi? Eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Tá todo mundo aí, ninguém está me escutando? Só a irmã não estou ouvindo você, nada. Todos estão com essa dificuldade? Ou só a irmã? Acho que é só você aí, irmã. Dá uma olhada aí. Irmã. Olha só, eu estou te ouvindo bem, tá certo? Não, tudo eu estou ouvindo. Tá. Dá uma olhada na sua configuração, irmã. O pessoal está ouvindo. Tá. Ok, continua. Ouvindo muito bem. Tá tudo certo. Amém. Então, irmãos, Deus ele sempre vai se manter fiel? Nós lemos que sim, né? Até mesmo quando nós não somos fiéis. Mas por que será que Deus ele vai ser sempre fiel ainda quando nós não somos fiéis a Ele? Por que será? Será que Deus ele vai se manter sempre fiel a nós porque Ele nos ama muito mesmo? Ou porque Ele tem prazer em nos abençoar? Né? Será que é por isso que Deus sempre vai se manter fiel? Eu penso que Deus ele nos ama de verdade, o amor de Deus é incondicional. Eu penso que Deus ele nunca desiste de nós, nunca desiste do pecador. Deus ele é aquele pastor que, né, como nós vimos na aula do professor Robson, né, Deus é aquele pastor que vai atrás das suas ovelhas, de fato. Mas a principal causa de Deus se manter fiel sempre é Deus honrar o seu nome. Né? Nós vamos aprender aqui, Deus ele muitas vezes se mantém fiel a nós, e esse é o principal motivo, é porque Deus ele é fiel à sua promessa. Deus ele não pode voltar atrás daquilo que ele promete a nós. Deus é fiel àquilo que ele prometeu. Será que a nossa infidelidade para com Deus muda os planos de Deus para conosco? Será que Deus ele desiste de nos abençoar por causa da nossa infidelidade? O que vocês acham? Anotem aí, isso aí é debate para a nossa live daqui a 15 dias. Ou seja, Deus ele desiste, ele muda os seus planos de acordo com as nossas pegadas, né, com nossos passos errados. Eu quero usar aqui, irmãos, dois personagens muito icônicos, né, como exemplo. Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Um dos personagens mais icônicos no Antigo Testamento é o rei Davi. A gente vai ver aqui lá em 2 Samuel, vou abrir aqui 2 Samuel,
2 Samuel, capítulo 7, a gente vai ver a aliança de Deus com Davi, a coisa mais linda, né? 2 Samuel 7, versículo 8. Olha a aliança que Deus faz com Davi. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze. Deixa eu ver aqui. 2 Samuel, capítulo 7, 7, versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como Dante. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Olha o que Deus está dizendo para Davi, né? Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao seu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei, com varas de homens e com açoite dos filhos dos homens. Então, olha que Deus está aí trazendo a Davi, né? Deus está fazendo uma aliança com o seu servo. Veja que a aliança que Deus faz com Davi foi antes, né, daquele episódio, né? Ou seja, Davi, Deus cumpriu a sua aliança com Davi. Só que em 2 Samuel 11, versículo 12, olha o que Deus diz a Samuel. É um pouquinho depois aí. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12. Olha o que ele vai dizer. Então disse Davi a Urias: demora-te... Não, está errado. 2 Samuel 11, 12. Eu errei aqui. Não importa. Vamos continuar para a gente não perder tempo. Eu errei aqui o versículo, mas eu ia trazer o versículo onde Deus diz a Davi que a espada não se apartaria da casa dele. Ou seja, o que Davi cometeu, o pecado que Davi cometeu, não mudou o que Deus tinha com ele, né? A aliança que ele tinha com ele. Ou seja, Davi morreu na sua velhice, o filho de Davi, Salomão, mesmo tendo sido filho de um pecado, de um processo pecaminoso, né? Deus continuou o seu reinado através do seu filho. Só que isso trouxe consequências graves para a sua família. Isso trouxe consequências muito graves. Você vai acompanhar, você sabe a história, você sabe que a espada não se apartou da casa de Davi, né? Como nós comentamos já algumas aulas atrás, Davi, além de ter sido um pai omisso, ele foi um homem, no final da sua vida, perseguido pelos seus próprios filhos. Houve eventos que foram ruins na sua família, incesto, ou seja, suas mulheres foram violentadas, né, à luz do dia, diante do povo. Uma série de coisas aconteceu porque o rei Davi, né, ele pecou e andou por caminhos que Deus não tinha preparado para ele. Então veja que a fidelidade de Deus, ela vai se perpetuar, ela vai continuar. Se a gente não colher, nossos filhos vão colher, nossos familiares vão colher. Mas depende de nós se vamos colher ainda nessa vida ou não. Então, o próprio Pedro, né, 12. A Cris achou aqui, ó, 2 Samuel, capítulo 12, minha secretária aqui me ajudou. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Olha o que Deus falou para ele aqui. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, Deus falando para Davi. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que tua própria casa suscitaria o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres, a tua própria vista, e as daria a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste um culto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então veja que Deus, ele não reteu a mão, né? Deus não perdoou, ele perdoou seu servo, mas ele não reteu o castigo a seu servo. A gente vai ver isso na vida dos israelitas lá, do povo lá, né? No contexto de Ezequiel. Deus destrói a terra, Deus acaba com tudo, permite que os babilônios conquistem, que o povo seja exilado, mas a promessa de restauração,
a promessa que Deus tinha com aquele povo, ela não tinha sido extirpada. Aquele povo estava sofrendo um castigo por sua própria culpa, né? Por ter se afastado dos preceitos do Senhor. Mas a promessa de Deus se permaneceu fiel com aquele povo. Você vai ver isso na vida de Pedro, quando Pedro ele nega Jesus, né? E lá em Marcos 16, versículo 7, você vai ver o anjo aparecendo a Maria Madalena dizendo, olha, avisa lá os discípulos que o mestre ele ressuscitou. E a Pedro também. Né? Você vê que ele separa Pedro porque ele sabia que Deus precisava tratar com Pedro. E você vai ver lá em João 21:15, Pedro tratando com... Jesus tratando com Pedro, né? Você me amas, é aquele episódio. E Pedro querendo se justificar, e na terceira vez que Jesus pergunta, você me ama? Ele reconhece que Jesus conhecia todas as coisas. Ele conhecia o coração de Pedro. E Pedro ele se entrega de fato, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. E veja que Jesus diz para ele, olha, apacenta meus cordelinhos, apacenta minhas ovelhas. Jesus ainda continuava contando com Pedro. A missão que Jesus tinha para Pedro, ela não acabou porque Pedro cometeu um erro. Claro, Pedro ele trouxe para si sentimentos que perturbaram ele, né? Talvez uma depressão. Você vai ver que Pedro ele não queria mais ser pescador de homens, você vai ver que ele queria voltar a ser pescador. Então, veja que o pecado, a desobediência, ela traz consequência para nós mesmos. As consequências são nossas, mas Deus ele se permanece sempre ali no seu trono de glória. Deus vai sempre permanecer reinando no seu trono, esperando uma atitude do pecador. Então, vamos lá na introdução do nosso livro. Fala o seguinte, os dons, lá na sua página 36 do seu livro, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus se propôs abençoar Israel para que a nação fosse uma bênção. Fez aliança com Abraão, que foi renovada com Moisés, e no Egito, né, ele, lá em Êxodo 6, versículo 7, quando ele diz, tomar-vos-ei o meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga do Egito. Como povo de Deus, os israelitas deveriam ser o quê? Obedientes e fiéis. Com o passar dos anos, eles foram infiéis aos compromissos. Os 10 mandamentos, peça central da aliança, diziam, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto. E o que o povo fez? Você vai ver que Deus leva até Ezequiel lá no templo e mostra o que estava acontecendo lá entre os líderes, né? Eles adorando imagens, imagens desenhadas nas paredes do templo, uma coisa terrível, abominável. Mulheres chorando, né? Por um Deus, né? Supostamente. Mas o propósito de Deus ele não podia ser anulado. Os idólatras em Jerusalém iriam morrer. Sim, mas os filhos israelitas dispersados, tanto do reino do norte, Israel, como do reino do sul, Judá, voltariam para a sua herança. Então, o que vocês acham? Vocês acham que Israel foi fiel a Deus? Está aqui no livro aqui. Acham que ele fez a sua parte na aliança que tinha com o Senhor? Claro que não, né? O povo foi infiel, o povo foi algo abominável, fez coisas abomináveis, né? Adorando outros deuses, se prostituindo. Deus, irmãos, ele tem propósito na nossa vida e na vida da nossa família. Ele é fiel e cumprirá a todos. Mas, às vezes, nós atrasamos as bênçãos, né? Como eu falei no início, e ficamos como aquele povo lá que saiu do deserto, ficando dando volta no deserto, até a gente aprender a não duvidar do Senhor. Veja que aquele povo, quase todos eles, não entraram, né, na Terra Prometida. Sim, os seus descendentes. Os seus descendentes que receberam a bênção que era para aquele povo que ficou ali, né, prostrado no deserto. Tem um escritor evangelista britânico chamado Leonard Ravenhill. Eu não sei quem viu aí, mas eu coloquei no nosso grupo lá do WhatsApp, eu coloquei um vídeo do YouTube desse pregador, Leonard Ravenhill. Eu recomendo quem gosta de estudar, quem gosta de estudar sobre o evangelho raiz, né? Sobre os grandes escritores e evangelistas antigos, que veja a pregação desse homem, Leonard Ravenhill. Ele inspirou muitos pregadores e ainda continua inspirando até os dias de hoje. Ele viveu até os anos 90, mais ou menos, e morreu acho que em 94, se eu não me engano. Ele dizia que Deus não podia entregar sequer uma missão um pouco mais árdua aos cristãos dessa geração.
Deus ele não pode sequer entregar um fardo, né, dizia Leonardo Ravenhill, Deus não pode sequer entregar um fardo mais pesado, pois ele dizia, Leonardo, que os cristãos na nossa geração são fracos, eles desistem facilmente. Né? Aí ele vai usar o exemplo lá de alguém que não pode confiar joias a crianças, porque crianças não sabem o valor real de que valem as joias. Ou seja, é uma pregação muito dura, né? Muito contundente, mas eu penso que isso acontece, né? Porque eu louvo a Deus por nossa igreja ter hoje essa roupagem de ensinar, né? de dar ênfase à escola dominical, né? De trazer esse canal para nós estudarmos. Isso é muito importante, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Hoje as pessoas querem entrar na igreja e sair, né? Querem pegar a sua bênção, lá, como dizem, e sair, voltar para a sua vida. Não tem uma base, né? Não tem uma estrutura, ou seja, quando vem a prova, né? Quando vem as lutas, as guerras, eu penso aqui que muitos, se eu abrir o microfone aqui, eu tenho certeza que muitos aqui vão falar, poxa, professor, eu estou passando uma luta tremenda, eu tenho certeza, e eu tenho certeza de que você está aqui hoje é porque você tem base, porque você conhece o Deus que você serve, porque você confia no Deus que você serve. Isso é muito importante. E hoje, infelizmente, muitos não têm observado isso. Muitos líderes não têm ensinado isso. Isso é importante. Nós precisamos confiar em Deus, mas para confiar em Deus, nós precisamos deixar Deus traçar para nós o que Ele quer de nós. Nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos desenvolver comunhão com Deus. Então, nós vimos que o povo de Israel não foi um povo fiel a Deus. Nós vimos que o povo de Israel foi infiel, né? O profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, todos eles provaram, né? E pregaram, mas não adiantou. Né? Deus ele trouxe o juízo, ou seja, a principal causa, né? Qual seria a principal causa de Deus ter tirado da terra os israelitas? Né? Está lá no seu livro, na sua página 36. Por que Deus tirou Israel da terra que lhe prometera? Qual foi a principal causa? Vamos lá em Ezequiel 36. Abra lá a sua Bíblia, lá em Ezequiel 36, versículo 19 a 20. Ezequiel 36, está aqui. Ezequiel 36, 19 a 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Espalhei entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles dizia, são este o povo do Senhor? Porém tiveram que sair da terra dele, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, eu vejo aqui, nós vemos aqui a causa, né, de que por que Deus tirou o seu povo da sua terra. Ou seja, o povo de Israel estava profanando o nome de Deus. As nações, irmãos, olhavam para aquele povo que estava blasfemando o seu Deus. As nações olhavam ali para aquelas abominações, as idolatrias daquele povo, e olhava como Deus tratava o seu povo. Então, as nações, elas zombavam, né, daquele povo. Vocês não eram o povo de Deus? Ou seja, Deus, ele tira o povo da sua terra porque o povo estava profanando o seu nome. Ou seja, o mau testemunho do povo levantou a ira de Deus. Por isso, Deus ali ele permitiu que tudo aquilo acontecesse. Como lá no tópico da página 36, a gente vai ler aqui rapidinho. Com a conquista de Judá pela Babilônia e a devastação da terra e das cidades, os povos vizinhos ficaram alegres e disseram: as antigas elevações se tornaram nossas. Eles achavam que agora a terra era deles, né? O povo tinha sido retirado da sua terra. Eles zombaram do povo conquistado e saquearam o que sobrava nas cidades arrasadas. Apossaram-se dos terrenos abandonados. E o Senhor reagiu. Os montes voltariam a ser dos donos de direito. Deus tirou Israel de sua herança por tê-la contaminado pela violência e pela idolatria. As outras nações precisavam saber disso, porque elas também tinham que aprender os valores espirituais que regiam o trato de Deus com o seu povo. E tudo isso o Senhor estava zelando pela honra do seu nome. Olha a principal causa de Deus restaurar, né, tudo que Deus fez, de ter tirado o povo, né, de lá e ter restaurado e prometer a restauração ao povo. A principal causa foi, Deus estava zelando pela honra do seu nome, pela sua reputação entre os povos.
está lá em Ezequiel 36, 23, que está no livro, né? Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Então, os escândalos, irmãos, que nós temos presenciado, principalmente aí quem tem acompanhado os noticiários, né? Eu não sei vocês, irmãos, eu vejo muitos comentando sobre os assuntos que têm acontecido ultimamente, principalmente no meio evangélico, mas eu fico muito triste, né? Eu fico triste porque eu vejo que pessoas, né, muitos que participam ativamente daquele ministério, daquelas situações ali, também sofrem com tudo que acontece. Então, vocês acham que o diabo é quem revela os pecados da igreja? Eu já vi alguém dizendo que que o diabo estava revelando os pecados da igreja, né? Claro que não. É Deus zelando pelo seu santo nome, irmão. Quando você vê o pecado aumentando no meio cristão, se prepare para o escândalo. É Deus passando o rolo compressor da graça dele no meio do seu povo. O próprio Jesus, ele dizia que o escândalo era inevitável, né? Mas ai daquele por que viu o escândalo. Lembra de Davi, né? Nós falamos aqui, foi Deus que mandou o profeta Natã e até o rei confrontá-lo. O problema, irmãos, é que nos dias de hoje, os cristãos eles são muito bons em pregar, mas não conseguem ser repreendidos, né? Ficam chateados se o pastor, algum irmão lhe der uma exortação e vão embora da igreja muitas vezes chateados. Eu lembro que uma vez o pastor ele pregou uma mensagem, um pastor da nossa igreja, eu era novo convertido, né? Tinha uma pessoa do meu lado, e ela levantou, né? E ele estava falando, ele estava exortando a igreja naquele momento, e ele levantou chateado. Eu falei, irmão, vai embora. Aí eu vou embora, eu vim aqui para receber uma palavra de vitória, né? E o cara pregando sobre esse negócio, ele foi muito infeliz, aí foi embora, né? Chateado. Não deu tempo nem de falar com ele direito, ele saiu correndo, eu era novo convertido, mas eu senti que tinha algo carnal naquilo ali, eu senti que a palavra incomodou aquele homem, né? Ele confrontou aquilo que estava dentro dele e ele não teve a capacidade de reconhecer que realmente ele precisava ouvir aquela palavra. Então isso acontece muitas vezes, né? Até os líderes precisam muitas vezes ser exortados. E muitos têm se perdido por acharem que porque são líderes, né, investidos de autoridade, ou porque sustentam um nome ou um título, né, estão acima de qualquer juízo. Mas Deus é aquele que disciplina a sua igreja. Deus ele disciplina o seu povo. Ele não vai reter a mão porque é seu povo, porque é escolhido, porque foi levantado. Pelo contrário. Deus, assim como nos tempos de Ezequiel, ele vai usar como exemplo o seu povo para que as nações vejam que ele é santo, que Deus não compactua com o pecado, que Deus não compactua com coisas erradas. Mas a promessa de Deus sobre a vida do seu povo, sobre o seu povo, sobre a sua igreja, né? A promessa de restauração, ela sempre vai permanecer, ela sempre vai estar disponível a todo pecador que se arrepender, a todo aquele que reconhecer. Depois dá uma olhadinha. Então, até separei aqui um versículo em 1 Pedro, para corroborar com isso que a gente está falando aqui agora, lá no final, ficar de olho na aula. 1 Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 Pedro 4, versículo 7. Olha o que diz lá. 1 Pedro, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então veja que Deus o tempo todo exortando, né, a gente. Por que Deus tirou o seu povo da terra prometida? Vamos continuar nesse tópico aí. Deus ele precisava trazer juízo ao seu povo para mostrar que ele não é um Deus parcial. Deus agora ele tem uma promessa, mas agora Deus tem uma promessa de restauração. Né? Nós vemos aqui na lição que Deus agora ele trouxe o juízo, mas ele tem uma promessa de restauração. Ezequiel 34, do versículo 12 ao 15. Olha o que diz. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-eis dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na terra. Apacentá-las-ei nos montes,
de Israel junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Versículo 14. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Então Deus ele traz aí uma promessa de restauração para o seu povo. E como seria essa promessa de restauração? Como restaurar um povo que era obstinado a pecar, um povo que estava com o coração endurecido? Por diversas vezes Deus mandou Jeremias, Ezequiel, mas o povo ele era obstinado. Como é que Deus ia resolver essa questão da restauração? Nós vamos agora ver a nossa lição. Um coração novo e um espírito novo. Está na página 37 da sua lição. Como é que Deus iria cumprir a promessa de restauração da nação, já que esse povo era um povo de dura cerviz? Que fará Deus para que o povo obedeça aos seus mandamentos e os sirva por amor, e não por medo ou por obrigação religiosa? Irmãos, de nada adiantaria Deus devolver a terra a esse povo sem promover primeiro uma restauração interna, uma restauração espiritual. E isso acontece muitas vezes no dia de hoje, né? Como é que o pecador ele se arrepende? Como é que Deus restaura a vida de uma pessoa hoje? Como é que Jesus entra na vida de uma pessoa? Porque essa pessoa precisa adquirir um novo coração, não é verdade? Essa pessoa precisa passar por uma transformação. Jesus ele pregou isso a muitos, né? Enquanto ele esteve na Terra. Nicodemos foi um exemplo deles, quando Jesus fala, aquele que não nascer de novo, Nicodemos, mesmo sendo um líder religioso, mesmo sendo um homem conhecedor de toda a lei, você precisa passar pelo novo nascimento. Você vai ver outra parábola, a parábola do odre velho e o vinho novo. Quando você coloca um vinho novo dentro de um odre já expandido, a tendência é aquele odre arrebentar, porque o vinho vai fermentar e aquele odre não vai aguentar. Então, para aquele vinho ele fermentar, ele precisa de um odre novo, um odre preparado para receber aquele vinho novo. Assim é um ser humano, assim foi aquele povo, né? E assim somos nós. Para nós entendermos as questões espirituais, precisamos nascer de novo. Essa é a promessa que Deus estava trazendo para o povo. Olha, eu vou ter que dar um coração novo a vocês. Essa é a única maneira de vocês receberem a restauração. Então, Deus promete uma restauração espiritual, dando um coração novo. Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Olha o que diz lá. Então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse versículo fala muito ao meu coração, porque ele foi um versículo da minha conversão. O meu primo, ele era cristão, ele está hoje afastado do caminho do Senhor, ele é cristão, mas está afastado, e ele sempre me perguntava, vamos à igreja? Ele sempre, todos os dias, na igreja dele tinha culto todos os dias, e todos os dias ele me chamava para ir para a igreja. Eu nunca, sempre relutava, né? Não, hoje não, hoje não, hoje não. E teve um dia que eu fui para a igreja. E eu sei que muitos de nós que estamos aqui hoje, alguns de nós tinha relutância contra a igreja, né? Contra a igreja evangélica. E assim que eu entrei na igreja, na minha incredulidade, né? Naquela situação toda ali, eu fiz uma oração a Deus. E falei, Senhor, se realmente o Senhor é tudo isso que as pessoas falam, então o Senhor precisa se mostrar a mim para que eu possa conhecê-lo de verdade, porque eu não acredito no que o homem diz, né? Olha a minha petulância, né, de pecador. E Deus, ele fez aquilo que eu tinha falado com ele. O que Deus fez? Deus colocou dentro de mim algo diferente, porque depois que eu saí daquela reunião, eu nunca mais fui o mesmo. Eu comecei a ver a vida de uma forma diferente, meus vícios foram saindo de mim, a minha vida foi sendo transformada, e não desceu o anjo do céu, não aconteceu nem algo mirabolante, simplesmente Deus, naquele momento ali, ele depois trouxe esse versículo, veio, né? Eu conheci esse versículo, eu pude entender. Deus tinha tirado meu coração de pedra, Deus tinha ouvido a minha oração, tinha me dado um coração de carne. E assim eu pude entender o que Deus tinha para fazer na minha vida, né? Eu vejo, eu uso um exemplo aqui, muitas vezes, quando Deus ele formou o universo. Você imagina quanto poder emanou de Deus para que o universo fosse formado. Deus formou o universo do nada.
Tenta eu e você formar um objeto qualquer do nada. É impossível, né? Nós, como seres humanos, sem nenhum material na mão, sem um maquinário, jamais podemos produzir nada. Deus produziu o mundo, o universo, o sol, todos os astros, através somente da sua palavra. Imagina quanto poder não emanou de Deus para que isso acontecesse. Pois é, para um pecador se arrepender, irmãos, há mais poder de Deus que tenha que se emanar do que ele usou para construir o mundo. É verdade. Para que um pecador se arrependa, precisa ser mais poder de Deus do que o poder que Deus usou para criar o mundo. E a gente vê muito isso em algumas passagens bíblicas, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, Jesus ele para e diz, olha, alguém me tocou. E os discípulos dizem, olha, mestre, todos estão te tocando. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu poder. Ou seja, quando aquela mulher toca em Jesus, ele sente que aquela mulher tocou com fé. Houve uma conversão genuína naquele ato. Então, Deus emanou de Deus, de Cristo, poder para que aquela pessoa se convertesse, porque aquela pessoa, ela buscou o Senhor com fé, ela se arrependeu dos seus pecados, ela não queria somente a cura, ela tocou no Senhor com fé. Então, emana muito mais poder de Deus para a conversão de alguém do que da própria construção do mundo. Olha que maravilha. Então, Ezequiel 36, 26, 27, nós vemos ali a restauração do pecador pela graça, né? Está no livro, na sua página 38, Ezequiel 36, 27, 28. Nós vemos aqui agora, né? Deixa eu ver aqui. 27 e 28. Diz assim, porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ou seja, a restauração de Deus do pecador foi pela graça. Né? Todos nós aí sabemos que nenhum de nós merecíamos, né, o que Deus fez por nós. Todos nós sabemos que se Deus fosse levar em conta todos os nossos pecados, tudo aquilo que a gente cometeu de errado, né, jamais Deus poderia fazer algo em nossas vidas. E Deus restaurou a minha vida através desse testemunho rápido que eu dei para vocês, e hoje ele me usa para trazer uma palavra de ensino, uma palavra de orientação aos irmãos, mas não somente aos irmãos, muitas vezes eu sou usado no meu trabalho, assim como você é usado na sua família, como você é usado na escola, no seu trabalho. Então, Deus, olha que Deus faz, olha que maravilha. Deus tira a gente de um lugar que a gente andava, né, que a gente não servia a Deus. Deus usa pessoas para serem ferramentas nas nossas vidas, para nos levarmos muitas vezes para a igreja, e hoje ele usa a sua vida para impactar outras vidas. Então, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Né? Então, lá em 1 Coríntios, eu queria abrir lá rapidinho para a gente andar aqui. 1 Coríntios 1, 19. 1 Coríntios 1, versículo 19. 1 Coríntios 1, versículo 19. Deixa eu ver aqui. Aqui foi 1 Coríntios 10. 1,19 diz assim. Pois está escrito, né? Paulo dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aí no versículo 20 ele vai falar, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do homem? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então veja que quando Deus dá um coração novo, voltando para o tópico, né, coração novo, quando Deus dá um coração novo ao homem, né, essa promessa de restauração, ela na verdade não se cumpriu ainda na sua totalidade. Nós vamos ver que existem aquelas guerras lá no Oriente Médio, aqueles conflitos lá em Jerusalém. Então veja que essa promessa ainda não se cumpriu. Os povos ainda estão em guerras, os judeus ainda não reconheceram Jesus como seu Salvador, na sua grande maioria. Ou seja, essa promessa de restauração que Deus trouxe através de Ezequiel ainda vai se cumprir na sua totalidade. Nós, juntamente com eles, né, seremos um só povo. Então, essa questão do coração novo, da restauração, veja que o mundo não pode entender. Né? O mundo jamais vai entender como uma pessoa
que antes não servia a Deus, que antes era um usuário de droga, que antes era uma prostituta, que antes era um homossexual, como essa pessoa pode ter tido a sua vida transformada, né? Como aquela pessoa pode ser uma pessoa diferente, né, através das suas atitudes. Então, a sabedoria do mundo, né, ela não pôde entender a sabedoria de Deus. Coube ao pecador, né, através da sabedoria de Deus, ou seja, da loucura da pregação, obter, né, a graça de Deus. Então, veja que o mundo não pode entender essa transformação que Deus faz em nossas vidas. Então, vamos caminhando aí para a gente poder terminar a nossa lição aí. O Vale dos Ossos Secos é uma passagem muito conhecida entre nós, né? Eu vejo que muitos pregam sobre o Vale dos Ossos Secos, a gente já viu tantas pregações, tantos vídeos, né? E o Vale dos Ossos Secos é interessante porque fala de avivamento, né? Deus vai mostrar ali o profeta Ezequiel o que ele pretende fazer com o povo, né? A restauração que Deus pretende fazer no seu povo. O Vale dos Ossos Secos talvez seja uma das passagens mais conhecidas pelo povo de Deus. Muitos pregadores evangelistas, né, itinerantes, eles gostam de pregar sobre esse tema, pois fala da restauração, como eu falei, de avivamento, principalmente do avivamento. Quem não quer ouvir uma palavra de avivamento, né? Sobre restauração, sobre ter sua vida restaurada, seu casamento, a sua saúde, a sua vida financeira, principalmente a sua vida espiritual. Quem não quer ouvir uma palavra dessa? Mas vamos ver aqui algo muito importante que Deus quer nos ensinar a respeito de avivamento. Não quero aqui decepcionar os irmãos, mas avivamento não tem nada a ver com falar em línguas estranhas, profetizar bênçãos, marchar, igreja cheia de membros, batismo no Rio Jordão com mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Tudo isso é bênção, irmão. Mas não tem nada a ver com avivamento, não é sinônimo de avivamento. Nós vamos ler aqui o tópico da nossa página 38, né, Ezequiel 37, versículo 11. Olha o que diz lá. Ezequiel 37, versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Ou seja, o povo lhe dizia que não tinha esperança para eles, né? Eles estavam desesperançosos. Eles não acreditavam mais que Deus poderia perdoá-los, que Deus poderia restaurar, né, a vida deles, a terra deles. Ou seja, eles não acreditavam mais na mudança, eles achavam que tinham perdido as bênçãos, a bênção de Deus. Eles não acreditavam que Deus poderia restaurar aquele povo. E Deus usa Ezequiel para mostrar que Deus podia, que Deus queria restaurar aquele povo. Então, o povo de Israel estava incrédulo. Eles não podiam enxergar de que forma poderiam eles voltar a ser o povo que todos temiam, por serem o povo de Deus. Mas Deus revela algo fantástico ao seu profeta. É engraçado que naquela época não existia televisão, né? A gente vai ver aqui, não existia tecnologia, não existia YouTube, não existia Google. Eles não conheciam a medicina como nós conhecemos hoje, não conheciam a respeito de músculos, de tendões, né? Como nós conhecemos hoje. Nós temos hoje a tecnologia, o conhecimento. Então, Deus promove um verdadeiro globo ciência ali para Ezequiel, né? Algo que deve ter sido um marco na vida do profeta, nunca viu algo daquela forma. Então, nós vamos ver aqui rapidamente, Ezequiel 37, do 1 ao 10, para a gente caminhar aqui. Olha o que diz, do 1 ao 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dizei, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Tenta visualizar essa palavra. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Essa é a visão de Ezequiel, irmão. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito.
Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Veja que coisa mais maravilhosa. Deus promoveu, como eu falei, um episódio, né, que jamais alguém tinha visto. Né? Ezequiel teve uma visão que jamais alguém teria visto naquela época. Então, Deus, mesmo sem a tecnologia de hoje, ele promoveu uma visão ao seu profeta que jamais ele teria visto. Naquele tempo não existia, né, toda essa possibilidade. Então veja que Deus queria mostrar o fato ao seu profeta e, consequentemente, ao seu povo, né, o que ele faria, né, que tipo de restauração que Deus queria fazer aquele povo. E nós vamos ver que 3 coisas importantes, né, nessa passagem dos Vales dos Ossos Secos. Nós vamos ver 3 coisas importantes. A primeira é que Ezequiel ele teve que enxergar além da religião. Por que será que Ezequiel teve dificuldades em enxergar também esse milagre no início? Ezequiel ficou meio cabreiro, né, quando Deus falou que ia mostrar para ele aquela visão dos Vales dos Ossos Secos. Por que será que ele ficou meio cabreiro? Porque ele sabia que, lá em Levítico 22:4, o sacerdote não podia tocar em nada morto, ou seja, se ele tocasse em algo morto, ele não poderia ministrar, ele seria impuro. Então Deus fez ele andar por entre os cadáveres. Né? Foi um desafio para o profeta. O que Deus queria com Ezequiel, fazendo ele andar sobre os cadáveres, sabendo que a lei cerimonial não permitia que ele fizesse isso? Deus estava chamando para ele olhar fora da caixinha, ou seja, Deus queria mostrar a Ezequiel que ele queria mais do que uma obediência a cerimoniais. Deus queria mostrar a Ezequiel que ele queria um relacionamento. Deus queria trazer a Ezequiel a ideia de que tipo de restauração ele queria fazer no povo. Deus mexeu com a fé do profeta. Né? Ele deixou para que o profeta tivesse a responsabilidade do milagre. Esse foi o segundo tópico, essa foi a segunda característica, né, dessa passagem do Vale dos Ossos Secos. Deus queria que o profeta participasse do milagre. Ele pergunta a Ezequiel, acaso podem reviver esses ossos? Quando Deus pergunta isso a Ezequiel, eu lembro quando Jesus perguntava, né, às pessoas, quando ele ia curar aquelas pessoas, ele dizia, você crê que eu posso curar você? Né? Então, seja conforme a tua fé. Então, assim como Deus fez isso com Ezequiel, Jesus também faz conosco. Você crê que eu posso curar? Você crê que eu posso restaurar o seu casamento? Você crê que eu posso restaurar a sua vida financeira? Que eu posso abrir uma porta de emprego? E não é só isso. Você crê que eu posso restaurar a sua vida espiritual? Né? Então, a terceira característica Deus faz o profeta participar ativamente do milagre, mandando ele profetizar os ossos secos. Olha que maravilha. E o milagre ele se realizou diante do profeta. O que a gente aprende aqui? Deus ele não queria apenas restaurar a religião ou apenas devolver a terra aos judeus. Ele queria uma restauração espiritual, uma mudança de pensamento. A fé seria o combustível dessa mudança e o próprio povo faria parte da mudança. Se assim o profeta obedeceu, né, e Deus ele deu a ordem. Ou seja, Deus usou o profeta obedeceu a ordem do Senhor e o milagre foi realizado. Então, isso aqui é um avivamento. Né? Aqui fala de um avivamento. Mas Deus nos ensina que o verdadeiro avivamento ele só acontece quando alguém fala em línguas, não. Ou quando alguém tem uma palavra, não. Acontece com uma iniciativa de Deus e com a obediência do homem. Não tem como manipular essas coisas. Eu vejo, às vezes, anúncios, aqui vai acontecer o dia do Espírito Santo, aqui vai acontecer o dia da tal coisa. Eu vejo, às vezes, os pregadores prometendo eventos, porque na quarta-feira, dia tal, no horário tal, Deus vai fazer um milagre tal. Poxa, será que tem como manipular isso? Né? Ou seja, o avivamento não tem nada a ver com manipulação. Ele acontece quando Deus ele toma a iniciativa. Deus cura a hora que Ele quer. Deus transforma a hora que Ele quer. Deus converte a hora que Ele quer. Mas precisa o quê? Que o homem esteja obediente. Precisa de um arrependimento. Não tem como manipular. O vento sopra onde Ele quer. E quem é nascido do Espírito vai aonde o vento quer o levar. Sem a ação do Espírito Santo, irmão, e a obediência por fé do homem, não há avivamento.
A nossa aula já está terminando, a gente vai falar aqui agora rapidamente, né, sobre um só rebanho, um só pastor. Né? O professor Robson, aí na última aula, ele falou sobre o bom pastor, sobre o pastor. Né? A gente vai ver aqui que Deus, ele continua falando da sua promessa de restauração. Ele vai dizer que o povo será um povo só. O povo do norte, né? E o povo do sul, o povo do norte que foi destruído, e o povo do sul, que estava disperso, eles seriam um só povo. Deus vai fazer essa promessa, e essa promessa ela vai abranger também a igreja, né? Nós hoje. Ou seja, nós seremos um só povo. Essa promessa, como eu disse, ainda não aconteceu. É uma promessa futura que incluirá até nós que somos gentios convertidos. Eu vejo hoje essa guerra lá, né, como eu falei no Oriente Médio, esses conflitos entre os patrícios, entre a Palestina, entre Israel, mas Deus, ele, através de Jesus, ele está reunindo o seu povo, né? Um só povo. Você vai ver conversões na China, você vai ver conversões no Oriente Médio, você vai ver conversões no Brasil, conversões nos Estados Unidos, conversões nos povos ribeirinhos, conversões entre os indígenas. Veja como é que Deus, ele já está reunindo o seu povo, né? E vai chegar um momento que Israel, ele vai reconhecer, né, o povo primogênito entre os povos, né, os nossos irmãos primogênitos, o povo de Israel, ele vai reconhecer que o Messias andou entre eles e eles nem perceberam. Né? Vai chegar um momento que eles vão reconhecer, caramba, Deus andou entre nós, o Messias andou entre nós e nós crucificamos ele, e nós não percebemos. Ou seja, todos nós seremos um só povo e todos nós teremos um único pastor. A presença de Deus no meio do povo, para sempre, né? Como diz lá na sua página 40. Ezequiel 37, versículo 26 a 28. Olha o que diz. Nós estamos terminando aqui. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Isaías, ele vai dizer que os céus, eles não podem conter a glória de Deus. Deus habita em lugar inacessível, né? Jesus disse que ninguém viu Deus, a não ser ele que desceu do céu, a saber, Jesus. Como então Deus andar no meio do seu povo, tocar-lhes as suas feridas sem dizimar, né? Nós, pecadores, né? Por causa do seu esplendor e da sua glória. Jesus foi o Deus encarnado que andou entre nós, pecadores, né? Deus andou entre eles, andou entre os israelitas, entre os judeus, e eles não perceberam. Ou seja, uma maneira que Deus usou para estar entre o seu povo, sem dizimá-lo, né, com a sua glória. Foi encarnar em um homem, foi morrer como homem. Deus andou entre os seres humanos sem dizimá-lo. Mas Deus quer mais, irmãos. Deus, essa promessa de restauração que Deus tem para o povo, para nós, é muito mais do que andar entre nós. Deus quer habitar dentro de nós, de cada um de nós, como entrar dentro de nós. Jesus volta para o Pai e envia o Espírito Santo. Pronto. Agora Deus está dentro de nós. E a promessa final é que um dia todos nós, judeus, brasileiros, americanos, gregos, todos os povos, aqueles que dizem que fizerem parte da obra divina de restauração, todos nós seremos um só povo e habitaremos com ele na cidade elevada, Nova Jerusalém, como diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, acho que está no seu livro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Está na página 41 do seu livro, Apocalipse 21, versículo 3, olha o que diz. A promessa vem de novo em Apocalipse. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus vai habitar conosco, né? Nós vamos habitar numa cidade, junto com o nosso Deus. Aí está lá Ezequiel para hoje, né? No seu livro aqui também deve ter esse quadrinho. A Escritura predisse que o menino iria se chamar Emanuel, que significa Deus conosco, né? Que está em Isaías 7,14. Mateus 1,23 também fala sobre Emanuel. E é literalmente Deus entre nós, no meio de nós. O que a presença de Deus no meio do seu povo significa para o povo? Aprovação, aceitação, proteção. Né? Então veja que a restauração que Deus, já naquela época de Ezequiel,
Eu já estava falando, naquela época onde o povo estava exilado, na Babilônia, sofrendo, aquela promessa de restauração, Deus levou o profeta a ter uma visão do Vale dos Ossos Secos. Olha, Ezequiel, eu vou te mostrar aqui, está tudo morto, está tudo seco, não tem vida. É assim que o povo está se sentindo. O povo acha que não tem mais salvação, mas eu vou lhe mostrar, Ezequiel, a obra que eu vou fazer nesse povo. Aí Deus mostra lá, Ezequiel tem aquela visão lá, dos ossos estalando, dos tendões nascendo, da carne nascendo. Então, Deus ele mostra que tipo de restauração que ele iria fazer nesse povo. Não só restaurar o templo, você vai ver que o templo depois, com Neemias, foi restaurado, depois foi derrubado de novo, aí veio Jesus, o templo de Herodes, foi derrubado outra vez. Jesus mesmo disse aos judeus, olha, eu vou derrubar esse templo aí, em 3 dias ele será reconstruído. Aí zombaram dele, Jesus estava falando do sacrifício dele na cruz, né, da questão espiritual. Então, veja que templos são derrubados, cidades são destruídas, pessoas perdem suas vidas, mas a promessa de restauração que Deus tem para a humanidade, ela permanece. Deus permanece fiel, irmão. Deus sempre será fiel e a sua promessa será cumprida. E veja que os acontecimentos que nós estamos observando, tanto no nosso meio, né, quanto fora dele, você vai ver Deus aí preparando, né, a sua igreja para o que vai acontecer. Você vê coisas saindo no nosso meio, sendo reveladas, porque Deus está tratando com a sua igreja. Deus está dizendo, olha, o tempo está próximo. E aí você vê o mundo sendo preparado para o anticristo. Você vai ver isso claramente, os conceitos, os valores hoje, né? Os valores que nós temos hoje de sociedade, de família. Eu nunca vi tantos estupros, né, em familiares, pais, né, tantas coisas absurdas acontecerem, porque, na verdade, tudo já está se encaminhando para o fim. Então, para nós concluirmos aqui, a conclusão diz o seguinte: o amor, a bondade, a fidelidade e a misericórdia de Deus para com o seu povo são a causa da sua restauração. Olha aí. A visão do Vale dos Ossos Secos nos ensina que somente Deus pode fazer reviver o que humanamente é impossível de ser restaurado. Afinal, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, né? Como está lá em Lucas. O que está acontecendo em sua vida pessoal, familiar e profissional, ou até mesmo na sua igreja, que você não acredita, mas que Deus possa mudar. Tem certeza que Ele não pode restaurar? Deus pode restaurar todas as coisas, não é mesmo, irmão? Então, que Deus nos abençoe aí. Essa aula de hoje foi especialmente feita hoje, né, professor Robson? Ontem a gente tentou abrir o aplicativo, a gente tentou dar aula, mas ficou até 8h30 tentando, mas infelizmente não conseguimos aí fazer. Então todo mundo decidiu fazer hoje a aula aí. Eu vi tu estava acompanhando no grupo, estava lá saindo de serviço, depois tive uma reunião lá até com o bispo, aí não teve como